Olá, salve galera do canal FM Futebol ao Vivo, sejam todos bem-vindos. Vamos lá para algumas informações do Fortaleza, do mercado da bola e outras notícias também. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o Moisés. Moisés quer ficar no Fortaleza para 2026 e projeta o retorno à Série A. Ele disse que o foco total dele vai ser no Fortaleza. Aí vamos lá, só para tranquilizar um pouquinho o torcedor do Fortaleza, tá bom? Galera, não esquenta, tá bom? Não se preocupe com as sondagens que vão acontecer a jogadores do Fortaleza, porque isso vai acontecer, já está acontecendo, né? Desde quando o Fortaleza caiu, vai acontecer até o final do próximo ano. Vai acontecer, ou seja, mesmo o Fortaleza na Série B, essas sondagens, essas especulações, elas vão acontecer e vai ser normal. Por quê? Porque o Fortaleza está na Série B e aí alguns times, pelo fato de estarem na Série A, acham que podem, né, tirar a qualquer momento o jogador do Fortaleza, pelo fato do cara querer, pelo menos o pensamento, né, deles acharem que o cara quer disputar uma primeira divisão e não é bem assim, tá bom? Até mesmo porque o time do Fortaleza, ele tem de uma certa forma uma estrutura, alguns jogadores têm contratos com o Fortaleza esticados, uma multa rescisória relativamente alta, né, para alguns padrões de algumas equipes aqui dentro do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, tá bom? Então, o torcedor tem que ficar tranquilo nesse sentido aí, porque as sondagens, elas vão acontecer constantemente, tá bom? E vamos lá, eu também não vou ficar trazendo aqui, galera, todo dia um jogador diferente, para chamar atenção, para ganhar visualizações, nada disso. Meu interesse aqui é só de trazer informações concretas, tá bom? Eu não vou aqui estar trazendo milhões de jogadores que vão ser sondados pelo Fortaleza, porque muitos vão ser sondados, e se eu for trazer aqui o número de jogadores que vão ser sondados pelo Fortaleza, eu vou endoidar a cabeça do torcedor, né? E não é esse o interesse. O interesse é de trazer coisas concretas, tá bom? Dito isto, vamos aqui ao Moisés. Dezembro de 2027, meu foco total é o Fortaleza. No momento, o que meus empresários passaram, que apenas sondagens, não é algo concreto. Como eu tenho um contrato com o Fortaleza, viemos de uma queda, então acho que, para mim, o ideal é ficar, permanecer. Tenho um contrato, estou feliz na cidade de Fortaleza. Minha família está feliz, é um clube gigante e é um clube que me acolheu muito bem. Me acolheu muito bem, presidente, parte de staff, diretoria, todos que fazem parte do grupo. Eu acho que, por esse ano ter essa queda, eu acho que frustrante para algumas famílias, que a folha, como sabemos, muda muito, cai pela metade, e vários jogadores acho que vão sair. Então, eu acho que, querendo ou não, como todos sabem, tem uma multa. Então, acho que as equipes que procuram sabem que vão ter dificuldade por essa multa ser um pouco alta, mas ainda meu foco é total no Fortaleza para ajudar e, quem sabe, retornar à Série A o mais rápido possível. Pois é, então tá aí. O foco do Moisés vai ser o retorno do Fortaleza à Primeira Divisão. E eu creio que a maioria dos jogadores estejam com esse pensamento. É o que a gente espera, é o que a gente deseja. Afinal de contas, quando o técnico do Fortaleza diz que o Fortaleza vai ser o time a ser batido, é porque é o time que vai ser visado dentro do campeonato o ano todo, até mesmo porque ele vai manter a sua estrutura, vai manter alguns jogadores ali importantes que desceram para a Série B. Ou seja, então o Fortaleza, lógico, não vai se desfazer de todo o seu elenco, uma parte vai ter que ser negociada, afinal de contas o Fortaleza não tem interesse, principalmente porque vai pesar o financeiro. Mas vamos, lógico, claro, montar essa estrutura dentro da estrutura que o Fortaleza já tem. Ou seja, alguns jogadores vão chegar, outros vão sair, vai ser normal. Ou seja, até alguns também jogadores que o torcedor também nem quer mais no time do Fortaleza, né? Mas enfim. Então tá aí, declarações do Moisés, vai permanecer para a próxima temporada. E agora, galera, eu quero falar sobre o Guzmán, né, que foi contratado, um jogador que chegou aqui, vamos dizer, com uma grande expectativa do torcedor do Fortaleza, eu creio que até da diretoria do Fortaleza também, mas vamos lá. Eu ouvi também, assistindo algum programa de esporte, alguns caras comentando besteira
na TV. Vamos lá. Por que eu vou dizer que ele estava falando besteira, né? Para não usar aqui outra palavra mais ofensiva, né? Que a galera não gosta. Mas enfim, o cara estava falando besteira porque é o seguinte: o Guzman, beleza, ele chegou aqui fora de forma, teve que se readaptar, a forma física também. Então, dito isto, o Guzman, depois de ter passado mais ou menos quase que 2 meses treinando, tentando o seu condicionamento físico, ele estreou vestindo a camisa do Fortaleza. E para mim, fez uma baita estreia. Jogou bem. E em alguns jogos que ele entrou também pelo time do Fortaleza, para mim jogou bem. É um jogador que, por mim, ficaria tranquilamente no time do Fortaleza, porque tem categoria para isso. É um jogador que, se permanecesse no time do Fortaleza, cara, tinha tudo para crescer, porque é um bom jogador, habilidoso, inteligente, ou seja, mas na reta final ele não foi utilizado, né, pelo técnico do Fortaleza. Mas para mim é um baita de um jogador, cara. Nas partidas que ele entrou pelo Fortaleza, ele jogou bem. Jogou bem, mostrou ser um jogador de qualidade. Agora, não foi dado sequência ao jogador e aí acabou caindo no esquecimento. Mas para mim é um jogador bem interessante que eu ficaria, se não fosse financeiro, se não pesasse tanto, ficaria para a próxima temporada, beleza? Mas há notícias de que o América de Cali está negociando com o atleta. Inclusive já tem propostas, segundo informações, pelo jogador. Então, o Guzman aparentemente parece que vai voltar para o seu país de origem, a Colômbia. Mas eu particularmente queria esse cara permanecendo no Fortaleza. Mas enfim, não foi interesse da diretoria, não sei se também do jogador, mas o fato é que ele está negociando com o time colombiano e provavelmente vai ser o destino do atleta, tá bom? Galera, eu queria falar aqui um negócio legal. Acho que muitos de vocês ouviram, né, falar sobre o ranking das torcidas mais barulhentas do Brasil. Ó. Saiu aqui o ranking das torcidas mais barulhentas do Brasil. E antes de eu falar aqui as torcidas mais barulhentas do Brasil, pasme, né? A gente tem esse vídeo aqui para mostrar para vocês. Olha isso. Convide 3 jogadores do Corinthians para um churrasco. Mateuzinho, Yuri Alberto Donelli. e Donelli. Eu convido todo mundo, mas tem só 3. Então, qual é a torcida mais chata de jogar contra? Sem ser a do Corinthians, né? Falar a do Corinthians. A torcida do Fortaleza é uma torcida Fortaleza. Você acredita que o Guinegão foi a mesma coisa? Torcida do Fortaleza. Mosaico, né? É diferente. Aí, ó, não foi só o goleiro do Corinthians, não, o Hugo Souza, né? O Guinegão também falou, ou seja, isso mostra, né, galera, que a torcida do Fortaleza ajuda muito, né, o time dentro de campo. Com o seu trabalho, né, feito nas arquibancadas pelo torcedor do Fortaleza. Mas aí eu vou trazer aqui o ranking rapidinho, ó, o ranking das torcidas mais barulhentas do Brasil, aquela que inferniza no ouvido do jogador adversário, meus amigos. Segundo o Hugo Souza, complicado jogar aqui. Eu tô me lembrando aqui de uma história também do Edmundo. Eu estava assistindo uma reportagem uma vez, o cara perguntou a ele qual a torcida mais complicada de você jogar contra. Aí ele disse, do Fortaleza no PV, no Presidente Vargas. Cara, é surreal. Ele falou o Edmundo, quando jogava no time do Palmeiras. Inclusive, se eu não me engano, acho que nesse jogo o Edmundo tinha sido expulso. E realmente a torcida pega no pé mesmo ali do jogador. Eu que, né, já tive oportunidades de ir para o Presidente Vargas, inclusive, né, xingar ali o jogador. E o Fred narrador, pois é, xingar ali o jogador ali. Né? Me lembro até de uma vez que, que a gente estava lá na arquibancada, ali pertinho do jogador. E tava o... Cara, eu esqueci agora o nome do jogador. Não sei se era Samuel, cara. Não, eu sei que a torcida pegou no pé do jogador falando da mulher do cara, né? E aí o cara olhou assim pra gente, assim, na torcida e começou... Ele começou foi a rir. Mas enfim, a torcida inferniza, né? Mas vamos lá, no que diz respeito aí aos decibéis, né? A torcida mais barulhenta do Brasil, vamos lá. O Flamengo está em primeiro lugar com 60 pontos. A do Fortaleza vem em segundo lugar com 52, hein? Em segundo lugar do time do Fortaleza. Terceiro, Cruzeiro, 50. Atlético Mineiro
E é porque o Atlético Mineiro tem aquela, né, acústico lá da MRV Arena, com 39, Bahia 27, Botafogo 37, Palmeiras 35, Corinthians, caraca, velho, vem só em oitavo, hein? Grêmio 50, Grêmio 30 pontos, Vitória. E, pai, cadê o nosso rival aqui, o Fernando? nosso rival tá em 12º colocado aí, no que diz respeito aí aos pontos, né? O ranking geral soma o desempenho dos clubes em 4 categorias: pico, tempo acima dos decibéis e minutos mais intenso. O time do Cruzeiro garantiu o bronze, 3º lugar, mostrando uma regularidade impressionante, né? Enquanto o Galo ficou em 4º lugar. Mas, ou seja, o Fortaleza, em todos esses critérios aí, né, que foram 4, o Fortaleza ficou em 2º colocado, meus amigos. Isso é bacana, né? Interessante. Eu particularmente não sabia disso, mas agora sabendo, né, que a nossa torcida é a mais barulhenta, a mais chata, e aí é que a gente tem que pegar mesmo no pé dos adversários. Mas é isso, meus amigos. Qualquer novidades do Fortaleza em relação a contratações, a gente vai trazer aqui, mas garanto a vocês, eu não vou estar trazendo aqui só especulações não, tá bom, galera? Porque especulações eu vou encher o saco do torcedor, né? E não é o meu interesse. Meu interesse é trazer coisas concretas. Quando tiver realmente coisas concretas em relação a contratações, eu vou trazer aqui, tá bom? E qualquer novidades importantes, relevantes do futebol, a gente também traz aqui no nosso canal. Beleza? Valeu, forte abraço, fica com Deus e é isso aí. Qualquer momento podemos voltar trazendo novidades aqui no canal FM Futebol ao Vivo. Não se esquece de deixar um like e também se inscrever no canal. E é isso aí, meus amigos. Valeu.